Está no ar mais um episódio do podcast Doses de Atipicidade. Seja muito bem-vindo. Esse é o seu podcast semanal para falar sobre autismo e os transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, sou a criadora e apresentadora desse bloco. E a ideia de criar o podcast foi exatamente trazer para vocês informação de qualidade a respeito do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Nós já sabemos que estamos com uma prevalência enorme de pessoas autistas, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente teve aí recentemente os dados do censo, primeira vez do censo divulgado no Brasil com dados sobre autismo. Nós temos 2,4 milhões de pessoas autistas no Brasil. Isso é, no mínimo, preocupante. O autismo não é bom, ele não é ruim, ele é uma condição. Mas, de fato, a gente tem que estar atento porque a gente vai precisar fazer algumas adaptações do nosso ambiente escolar, ambiente de trabalho, supermercados, faculdades, todos os ambientes, inclusive, vão precisar passar por adaptações para que a gente consiga conviver da melhor forma e, mais do que isso, incluir essas pessoas em todos os ambientes, que é o que a gente tanto busca, né? O direito à inclusão, o direito a um tratamento adequado, direito à cultura, à diversão, não só saúde e educação, que é o que a gente fala muito aqui também no Doses. Então, aqui nesse canal, que também está lá no YouTube, acesse @Doses de Atipicidade. Você vai ter convidados, eu sempre trago convidados, não são entrevistas, né? São convidados que vêm para trazer informações para gente. Então, eu já trouxe psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, fono, TO, fisioterapeuta. Então, se você quer saber um pouco mais sobre cada uma das áreas, é só entrar lá no nosso YouTube e consumir o conteúdo. E já vou te pedir um favor, compartilhe com as pessoas que podem se beneficiar também. Lá no Instagram, o meu @ é o nutri.carla. Se você não me segue ainda, me siga. E a gente também tem o do Doses de Atipicidade. Você vai ser muito bem-vindo. E hoje eu tenho uma convidada super especial. É uma mãe atípica, administradora, servidora pública e, mais do que tudo isso, ela é uma ativista. Ela tem uma mentoria voltada para mães atípicas, outras mães atípicas. Então, ela apoia as mães nesse processo, que a gente sabe que é tão complexo, né? A descoberta do diagnóstico, o início das terapias, das estimulações, o quanto isso mexe com a família, mexe com a estrutura. E ela está aqui para compartilhar tanto a vida dela com as crianças dela, os filhos, e também essa parte profissional que ela descobriu depois do diagnóstico das crianças. Então, Cibele, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui. O Dose de Atipicidade se sente honrado por ter a tua presença. Tenho certeza que vai ser um podcast com muita informação, muito conteúdo. E, por favor, se apresente. Muito obrigada, o prazer é meu e é uma honra estar aqui com vocês. Gente, eu não poderia começar sem fazer autodescrição, senão não seria eu. Então, vamos lá. Eu me chamo Cibele Lopes, eu sou uma morena clara de 1,68 m, né? Eu tenho cabelo escuro avermelhado, um pouco acima dos ombros. Eu estou com a blusa lilás, com um tema Espaço do Bem. Estou com uma calça preta, estou com um escarpão nude. E eu estou aqui. Então, eu sempre gosto de me apresentar falando um pouquinho sobre autodescrição, né? Quando a gente fala sobre inclusão, é muito importante a gente falar sobre autodescrição, porque tem pessoas que elas ouvem, né? Mas elas não veem. Perfeito. Então, quando a gente se autodescreve, elas conseguem imaginar como a gente é. Não, e como isso é curioso, né? Então, vamos lá, eu vou fazer a minha descrição também. Eu sou morena, com traços mais indígenas, cabelo no ombro um pouquinho para baixo, escuro, com as pontas mais loirinhas, olhos escuros, estou com um vestido marrom e um sapato claro, uma sandália aberta. É isso. E, gente, é muito curioso, porque outro dia nós fomos num evento na Câmara Legislativa, né? Teve um evento para mães, né? Cuidando de quem cuida. Eu fui lá participar de uma mesa redonda. Inclusive, me senti muito lisonjeada de poder falar da nutrição para tanta gente. E lá as pessoas também se autodescreviam. Então, à medida que eu tenho entrado mais... Para quem não sabe, eu sou especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento. Já tenho 5 anos de atuação. Sou pioneira na área no Brasil. Sou da primeira turma de formação. E quanto mais eu entro nessa área, quanto mais eu me conecto com outros profissionais e as mães atípicas, eu fui percebendo que isso é muito comum, né? Essa autodescrição. E, por vezes, a gente passa despercebida, né? Sim. E isso, de fato, também é inclusão. Que bom que você trouxe Sim. mais esse tópico aí pra gente. Sim. Isso mesmo, só faltou eu falar uma parte, né? Que a gente também fala a cor do fundo, né? No caso, o fundo é azul marinho.
Pronto. É mais para situar mesmo a pessoa. E quando a gente fala, estou aqui longe do microfone, é para a pessoa ouvir aonde a gente exatamente está. Porque se a gente fala no som do microfone, ela vai achar que a gente está lá na caixa, onde está emitindo o som. E na verdade não, entendi, né? entendi. Olha que legal. Gente, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Bom demais você estar aqui. Já trouxe informação, novidade pra gente. Exatamente. Vamos lá, se apresenta, me fala quem é a Cibele, me conta um pouquinho dos seus filhotes. Gente, ela tem só 3. 3 filhotes, são a mãe animada. Conta pra gente dos meninos, como é que foram os diagnósticos, o que que veio primeiro, qual foi a primeira desconfiança? Então, gente, eu gosto de falar que eu sou a segunda filha dos meus pais, né? Mas a primeira gravidez da minha mãe não foi adiante. E então, assim, eu já cresci com o desejo de ter mais filhos e não ter apenas um. Então, eu me casei e aí eu vou resumir bastante, porque a história é longa, né? Então, assim, passei por 4 perdas gestacionais. Nossa. Até então, assim, eu sonhei muito em ter filhos, né? Era um sonho meu, sonho do meu marido. E aí eu tive minha primeira gestação com sucesso, né? Com filho em vida, que veio o Samuel. O Samuel hoje tem 12 anos. E eu também tenho gêmeos, que é a Sara e o Benjamin, que tem 7 anos. Então, assim, o primeiro diagnóstico, na verdade, falando sobre PCD e neurodivergência, né? Perfeito. Ele veio com o Benjamin. Só que, assim, na verdade, o Samuel já tinha sido diagnosticado. A gente já tinha entendido, né, que ele era altas habilidades. Sim, Então, a gente assim, tem muitas crianças altas habilidades isolados, sem outro diagnóstico. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, ele já estava nesse campo atípico, mas eu não sabia, né? Ele era muito diferente, extremamente inteligente. Foi para o polo de altas habilidades cedo, com 2 anos. E, assim, sempre fez, assim, coisas, assim, que não são comuns. Fora do esperado. Fora do esperado até hoje. Então, assim, o que aconteceu? Quando vieram gêmeos, eu já tinha experiência, né, de uma maternidade. E agora eu estava com a segunda e a terceira junto, né? Então, foi muito desafiador. Por quê? Porque foi desde o momento do parto, quando aconteceu de emergência. Então, assim, o médico já deu aquela palavra para o meu marido, sem eu ouvir, é claro, que achava que o Benjamin não ia vir com vida, achava que ele já poderia até ter ido a óbito. O desespero já começa ali, Exatamente. né? Eu vi que estava tendo uma conversa, mas não dava para ficar pensando e nem perguntando, né? Então, assim, quando ele nasceu, nasceu primeiro a Sara, depois ele foi tirado. E ele nasceu pelos pés. Já nasceu de um jeito diferente. Já veio diferente ao mundo. Já veio diferente. Então, assim, os 2 foram para a UTI neonatal, estava ali com 6 meses e meio, não tinha fechado o 7º mês de gestação. Bem delicado, né? Foi feito o parto antes porque faltou oxigenação para o Benjamin. Então, assim, a gente passou uma longa data ali, um período na UTI neonatal, depois naquela parte de berçário, né, que a gente fica e tal. Foi um longo período. Então, assim, quando eu fui embora do hospital, a gente já foi embora sabendo que ele teria sequelas. Então, assim, a gente não sabia, porque nessa altura do campeonato aí não se diz quais são as sequelas, né? Eles falam assim, olha, a gente não tem como afirmar se vai ser motor ou se vai ser neurológica, mas ele precisa ser estimulado. Eles estão com qual idade hoje? 7. 7 anos. 7 anos. Então, assim, já tinha essa questão aí por trás e aquele... Sabe que você fica com aquele negócio atrás da orelha o tempo inteiro? Nunca descansa, né? Tá sempre na informação. E você não quer admitir, porque você não quer que tenha nada. Então, assim... Mas, gente, ele sempre foi diferente, tudo foi diferente com ele. Ele não engateou, ele pulou etapas. Ele falou primeiro, depois ele parou de falar. Então, assim, foi tudo diferente. Eu já sabia que tinha alguma coisa diferente. Então, assim, Perfeito. aí já veio aquela desconfiança. Então, quando ele fez 2 anos, veio o primeiro diagnóstico fechado, que foi de TEA, né? E aí o médico já foi falando, ô Cibele, possivelmente ele também tem uma deficiência intelectual. Só que a gente não vai laudar isso agora, a gente vai trabalhar em cima, porque a gente ainda tem um tempo para ganhar, né? Estimulando aí para ver se... Quão importante a estimulação precoce, né? Quão importante, Exatamente. Antes mesmo de fechar um diagnóstico Exatamente. definitivo, vamos colocar assim, começar com as estimulações precoces. Eu falo muito isso aqui, todo podcast eu acho que eu falo a mesma coisa. Não espere fechar um diagnóstico definitivo. Comece com a estimulação precoce. A criança tem time, né? É um momento de muito aprendizado, é um momento onde ela vai absorver muita informação, plasticidade neural, as sinapses neurais. Então, tudo isso é muito dependente do que a criança tem acesso e contato naquele primeiro momento, né? Sim. E aí, assim, veio o diagnóstico, em seguida veio a pandemia. Ai, e aí a pandemia... Que alegria, né? Não foi bom para ninguém, né? Um momento de que a gente tá precisando colocar a criança ali para ter contato. Não, todo mundo guardado. Então, nós estávamos todos trancados e eu com a criança que eu não sabia como agir. Eu não sabia o que fazer.
e ele ficava altamente agressivo, né? Ele tanto se autoagredia como agredia a gente. E eu não sabia o que fazer. E ele gêmeo com a outra irmã da mesma idade, o outro E também. ela tranquilinha. E ela tranquila, mas às vezes se desentendiam, mas ela sempre teve uma postura de acolher o irmão. Ela sempre quis ser como se fosse a cuidadora dele, sabe? Ela sempre se colocou nessa posição. Até hoje, quando ele chora, alguma coisa acontece, ela vem, bebê, eu cuido de você, vem aqui. Mas isso é muito maternal, né? Muito da mulher, né? Esse Ela cuidado. faz isso e ele aceita. Ele recebe, faz, deita lá. Mesmo ele estando assim, desse tamanho, e ela aqui. Ele é bem maior que ela? Bem maior. Meu Deus. Bem maior Gêmeos, que você ela. olha, nem ninguém diz. Exatamente, bem maior que ela. Então, assim, foi muito desafiador essa fase de pandemia. Eu sei que não foi só para mim, foi para todas as pessoas, né? Sim, mas assim, as mães atípicas com as crianças mim, pequenas... ficou um pouco mais desafiador por conta dessa situação com ele, né? Então, assim... Eu também passei por é importante falar sobre isso, né? Toda mãe atípica passa, em algum momento, pelas fases do luto, né? Sim, tem algumas que pulam algumas fases ali, tem algumas que demoram mais em uma fase ou em outra, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu passei 5 anos na caverna ao todo. Nossa, 5 anos. E foi 5 longo. anos por quê? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque a gente pouco se vê falando sobre isso, né? Eu já estava vindo numa sequência de acontecimentos muito chocantes, né, para uma mãe. Eu tinha perdido 4 bebês, eu tive 3 filhos prematuros que nasceram, foram direto para a incubadora. Teve uma das gestações que eu também fui para a UTI. Nossa. Eu quase perdi a visão. Tive que ficar tirando excesso de líquor, sabe? Então, assim, foram situações muito... além de muito delicada, é muito sofrida, né? Muito sofrida. Então, assim, e aí o que aconteceu? O mais velho passou por uma situação que teve um quadro de encefalite, que até hoje eu não sei se era encefalite ou era meningite. Os médicos não conseguiram bater o martelo. Ele teve ou foi meningite ou foi encefalite. Eu sei que ele quase foi a óbito com 7 meses de idade. Nossa. E foi, assim, 40 dias de internação. E hoje o diagnóstico dele é altas habilidades. Altas habilidades, porém, agora está na investigação do autismo. E assim, depois que eu passei a entender, né, sobre esse universo, eu logo identifiquei que tinha alguma coisa características, exatamente, né? E ele tá com qual idade hoje? 12. 12 aninhos. 12 anos. E aí não é só ele, é o pai dele também. A família, gente, a família. Rapaz, se te colocar numa avaliação, também, a gente encontra alguma o coisa pai também. também. Tá na investigação. Gente, eu ouvi isso esse final de semana. Teve um congresso aqui em Brasília, eu participei do congresso e alguém em algum momento falou, não, mas se passar por uma avaliação neuropsicológica, todo mundo fecha alguma coisa. Eu nem concordo e nem discordo, mas... Uma família inteira atípica, eu atendo uma família que é todo mundo atípico. Os pais e os filhos. Então, até que eu te perguntei, né, aquela hora. Fechou o diagnóstico da criança, a gente vai olhar para os irmãos e a gente vai olhar para os pais. Sim. E puxa os avós, os tios, enfim. E é muito comum a gente encontrar outras pessoas que estão ou no espectro ou com qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Né? Às vezes um TDAH, às vezes altas habilidades ou algum outro transtorno. Sim. 30% da base dos transtornos do neurodesenvolvimento é genética. Então, 70% é o quê? Ambiente. Muita gente pergunta, qual é a causa do autismo, Carla? Por que tá tanto? E ontem à noite eu estava falando sobre isso num grupo que eu estava participando, né? Um grupo de network, enfim. A gente tem algumas razões. Primeiro, os critérios estão mais definidos, estão mais claros. Sim. Então, hoje a gente lê os critérios, apesar de eu achar que eles são muito do universo masculino. E é uma outra questão, por que a gente tem mais homens do que mulheres dentro do espectro. Então, critérios mais claros, profissionais mais preparados. Eu falo que aqui em Brasília, um neuropediatra olha o menino de longe, ele já dá o diagnóstico. Porque a gente tem vivido muito isso. Eu que sou da área, que atuo muito nessa área, eu falo a mesma coisa. A criança que não tem o diagnóstico entra na clínica, eu olho e falo... tem alguma coisa aqui. Já encaminhei várias crianças para avaliação e fechou o diagnóstico. Pela vivência. Então, hoje a gente tem mais profissionais especialistas na área. Mas, em contrapartida, a nossa epigenética, que são as nossas escolhas, está cada vez pior. Sim. Então, a alimentação industrializada, contato com poluição, contato com agrotóxicos, né, com os conservantes, os corantes, os adoçantes, tantas coisas que a gente vai colocando ali na nossa alimentação, às vezes sem nem perceber, né? Os ultraprocessados, os pacotinhos, os bolinhos, os biscoitinhos. E as crianças têm acesso a isso também muito cedo.
Então, quando a gente entra num processo gestacional, que o pai é a mãe, eu gosto de reforçar que são os dois, Sim. genética, gente, é 50-50, tá? Não é só a mãe, não. Depois, engravidou, aí tudo bem. Aí a mãe, né, tá ali no forninho, a mãe que é Sim. responsável. Mas até engravidar é 50-50. E muitas vezes a gente tem pais não saudáveis, ou no mínimo inflamados, né? Aquela inflamação crônica, subclínica, que não dá sinais tão claros, mas já tem uma resistência insulínica, tem um quadro ali de hipertensão, tem um sobrepeso, obesidade, uma desnutrição, entra no processo gestacional sem se atentar a isso. É complexo eu ter pais não saudáveis querendo ter bebês super saudáveis. E não é só, não deriva só para os transtornos do neurodesenvolvimento. A gente pode vir com uma questão motora, uma questão intelectual, uma questão física. Então, tem muitas questões envolvidas no processo gestacional. Né? Então, muitas complicações que podem derivar de um processo inicial que poderia ter sido corrigido. Programação metabólica fetal. A gente precisa se programar e planejar para entrar no processo gestacional. Então, as causas estão muito envolvidas nisso aí. A alimentação, então, a causa ambiental mais vamos colocar assim, mais importante que a gente tem, que é todo dia. Todo dia. Então, uma das causas do aumento, né, do número, da gente estar diagnosticando muito mais, deriva muito disso também, né? Sim, com certeza. E o quão é importante os pais estarem atentos. Igual você falou, não, fechou o diagnóstico dele, a gente começa a avaliar, vai subindo ali, a gente encontra um pai, um irmão. Sim. Se aumentar a investigação, a gente ainda encontra outras pessoas ali envolvidas também. Exatamente. E aí, qual foi a sua percepção? Depois que você fechou dos gêmeos, na verdade, é o Benjamin, a Sara não tem diagnóstico. Não, mas já tô sabendo que ela vai ter que ir para investigação. Vamos investigar logo todo mundo, vamos ver se encontra alguma coisa. Não, ela vai ter que passar pela investigação também. Não, é muito comum. Às vezes até o próprio profissional sugere, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Vamos investigar, né, o irmãozinho, vamos investigar o mais velho para ver se a gente, né, não tem algum transtorno ali associado. E a grande vantagem da investigação é o tratamento. Exatamente. A gente precisa fechar diagnóstico para começar o tratamento? Não precisa. Mas ele direciona. Não, ele direciona e também ajuda a pessoa a se entender, né? Porque Sim, uma coisa é eu perfeito. ficar supondo e outra coisa é eu ter certeza. E, assim, o que eu tenho percebido, né? Cada dia que passa está aumentando a minha quantidade de amigos, porque querendo ou não é o que eu mais falo, onde eu ando mais, né? Eu vou atraindo. Então, assim, hoje eu tenho muitas amigas que são, né? No caso, autistas, e tem filhos autistas. E geralmente são todos os filhos. E tem também os pais que também são. Então, assim, o que eu percebo? Porque tem gente que fala assim, mas o que vai mudar se você pegar um diagnóstico agora? Vai mudar muita coisa. Explica a vida pregressa. A pessoa vai entender porque que ela sempre agiu daquele jeito. Por que ela não conseguia se adequar naquele padrão. Ou até porque até hoje ela tem se comportado de um jeito que não é o que ela gostaria, mas ela está fazendo aquilo para ser aceita. Exatamente. Mas então, é muito forte isso. Ainda mais as mulheres, que mais mascaram, né? Então, assim, eu acho muito importante. Não é que eu acho, é importante, na verdade, né? Porque isso, uma amiga mesmo, ontem a gente estava conversando, né? Ela descobriu o diagnóstico dos 2 filhos e o dela. Olha. Tudo junto. E ela falou, amiga, tô perdida. Eu não sei de nada. Tô me sentindo analfabeta nesse assunto. É uma oportunidade para aprender um monte, né? Aí eu não. Aí, beleza, já começou a entender. E aí ela, gente, é por isso. E ela falando que nós somos amigas de infância. Você lembra que eu fiz isso naquela época? Eu falei, sim. Ela, nossa, já mostrava ali que tinha uma coisa que não estava dentro, assim, do contexto normal, né? Que as pessoas falam que é normal. Eu falo que não tem normal, é espectro de normalidade. Exatamente. Tem o espectro do transtorno do autismo e a gente tem espectro de normalidade. Porque quem tá aqui tá no normal e quem tá aqui também. Então, a galera que você olha e fala, não é possível. Você olha, não tem condição uma coisa dessa, espectro de normalidade. E aí, a gente começou a conversar sobre essas coisas da infância, ou seja, já estava lá, já era nítido e visível, porém, as pessoas em volta não tinham conhecimento. Questões importantes. Não é porque não fechou o diagnóstico que o diagnóstico não está lá. Exatamente. Então, eu vejo também algumas mães, e aí eu acho que é um processo de defesa, é um medo, é aquela idealização da criança perfeita, saudável. Ah, mas eu sonhei. Então, eu vejo muitas mães que se esquivam do diagnóstico. Sim. Aí ela enrola 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3. E aqui, gente, não é uma crítica. Ninguém aqui que é culpado. A gente está aqui para apoiar e ajudar sempre. Esse é o papel do Dose de Atipicidade, meu, da Cibele, enfim. Mas eu
vejo muito esse movimento em muitas mães. Sim. Não, aí vai colocando, tampando o sol com a peneira. O fato da gente não investigar não tira o diagnóstico de lá. Muito Sim. pelo contrário, ele vai piorar. Porque dentro do autismo, o que eu vejo como uma profissional especialista na área é que quanto antes a gente começa com a intervenção, melhor para a criança, inclusive nutricional. É muito mais fácil eu trabalhar uma abordagem nutricional com uma criança de 3 anos, onde a mãe tem total gerência sobre aquela criança, do que um menino de 13. Que já tem autonomia suficiente para abrir geladeira, armário, para sair com os coleguinhas e fazer as escolhas dele certas e erradas. Exatamente. Então, é muito mais fácil, mais efetivo começar mais cedo do que esperar. E não vai mudar. Eu sou pró-investigação para qualquer situação, qualquer questão, eu sempre fui pró-investigação. Então, investiga. A gente investiga para não achar. Mas se achar, a gente vai atuar. Sim. E aí, o segundo ponto é que nos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente no adulto, né, com o diagnóstico tardio, e eu tenho trazido muito esse tema, porque primeiro a gente não falava de autismo, agora a gente fala. Mas a gente fala do autismo aonde? Na criança. Na criança não fala. Tudo é voltado para a criança. E ninguém deixa de ser autista quando cresce, Não, né? gente, os autistas não somem. Eu estava falando isso ontem também no grupo que eu estava. Os autistas, eles não somem, eles crescem. Viram adolescentes e viram adultos. Sim. E aí, cadê as atividades para os adultos? Exatamente. Cadê a avaliação efetiva, de fato, para o adulto? Cadê o especialista no adulto? São poucos. Eu, felizmente, tenho meu grupo, né? Eu sou muito felizada. Eu tenho uma rede aqui em Brasília enorme de bons profissionais que eu faço as indicações. E eu tenho profissionais que fecham diagnósticos em adulto. O doutor Pedro Leopoldo, psiquiatra. Tem o doutor Igor também. Igor Luz também fecha diagnóstico em adulto. Investiga e fecha diagnóstico. Mas eu estou em Brasília, né? E fora de Brasília? Cadê o pessoal que vai cuidar dos adultos? Exatamente. E as mulheres que fizeram masking a vida inteira? Porque a mulher, ela nasce aprendendo a imitar. Sim. E imitar a mãe, a irmã, a tia, a avó, a coleguinha da escola. Como é que senta, como é que levanta, como é que fala, como é que pega no copo. Não pode gritar, não pode soltar pum, não pode isso, não pode, não pode. É o tenqueio, não pode. Já viu mulher assim? E os meninos soltos, né? Inclusive, dica para as mães de meninas e meninos, né? A gente podia equalizar melhor esses tem que e não pode, né? Mas o que acontece de fato é que as mulheres fazem mask, elas mascaram os sintomas. Só que isso tem o retorno, que é o quê? A ansiedade. Sim. Né? Então, hoje a ansiedade é a comorbidade mais comum associada ao autismo em mulheres adultas. Sim. Então, ela se encaixa, ela força um enquadramento, ela força um pertencimento, mas por dentro ela está morrendo. Tá morrendo. Né? Ansiosa, muitas vezes depressiva, e aí ela tá ali no pessoal sorrindo, né, com a turma, mas aquilo é um desgaste gigantesco, ela leva 2, 3 dias para se autorregular. Exatamente. Fora as questões sensoriais, mas ela tá ali, ela sustenta, porque a mulher aprendeu a fazer isso. Exatamente. E aí a gente tem muito mais homens do que mulheres dentro do transtorno do espectro, mas será? Ou será que é só sobre subdiagnósticos? Pois é. E quem está olhando para isso? Então, falar sobre autismo adulto é algo que eu tenho tentado trazer muito, inclusive para o podcast, mas para a minha prática clínica também, as palestras, os eventos, enfim. Porque a gente precisa dar atenção para os adultos. Exatamente. Né? O autista passa, ok, mas ele vai virar adulto. E aí? O que eu tenho para ele? Que bom que a gente já está falando das crianças, mas tem uma outra população que está totalmente desassistida. E aí as crianças vão crescer e aí o que elas vão fazer depois? Não vai ter lugar para elas, né? Sim, e aí o adolescente não se enquadra, o adulto não se enquadra. Como é que vai funcionar isso daqui a alguns anos? Não, e o importante não é só olhar isso, porque tem também, por exemplo, as pessoas que têm sensibilidade. Por exemplo, um idoso, ele tem sensibilidade auditiva. Vamos supor, barulho. E aí, quem está pensando nisso? Perfeito. Né? Quem está pensando naquele excesso de luz, que vai incomodar. Tem pessoa, por exemplo, que tem astigmatismo, como eu, que incomoda. Você já reparou que tem lugares que a gente vai, que tem palco, estrutura de palco, ou até algumas igrejas mesmo? Gente, eu sou cristã evangélica, tá? Eu não estou falando mal de igreja. Eu só estou citando. Não, mas vale a pena trazer, que hoje em dia, a maioria das igrejas tem estrutura de muita iluminação, tipo de palco. Show. Então, assim, tem excesso de informação. Então, assim, quem é que está preocupado também com esses grupos? O grupo das pessoas que têm sensibilidade, não só que estão dentro da neurodivergência, mas as que também tem algum tipo de... Às vezes eu não sou PCD, por exemplo, mas eu tô com a perna engessada e eu tô na cadeira de rodas. Então eu preciso de acessibilidade. Quem é que está olhando para aquilo ali? Perfeito. Não, e a gente só olha para aquele detalhe quando você tá lá, né? Sim, exatamente. Quando acontece contigo, aí você fala, meu Deus, como é que as pessoas fazem? Mas eu confesso, tá, Como que Carla? funciona isso aqui? Eu confesso que se eu não tivesse...
eu não sei quando que eu ia olhar para isso. Se eu não tivesse tido um filho, assim, que precisasse de tantas adaptações, eu não sei quando que eu iria olhar para isso. Mas é aí que Sinceramente. está a nossa grande dificuldade, é o nosso propósito, né, em divulgar. Porque quem não tem na família, quem não passa por isso, e não, eu não acho que seja algo assim, eu não me importo. Sim. Mas é muito mais de, eu não sabia. Falta de Assim, conhecimento. nossa, eu nunca olhei para isso. Por exemplo, a gente tem na rua, você vai atravessar a rua, você sobe um meio-fio, né? De repente Sim. um degrau. Quem não tem problema de mobilidade vai passar por ali, ele não está preocupado se tem Não tá rampa. nem pensando nisso, Nem pensando nisso. Será que nessa porta passa uma cadeira de roda? Por que você vai se preocupar se você não anda na cadeira de roda? Na verdade, alguns se preocupam em cumprir a lei. Se a lei fala que tem que ter Sim, tantos metros de exatamente. distância, Vamos adaptar. vai adaptar por causa da lei. Não é por causa dessas pessoas. Não é uma preocupação genuína, né? Não. Mas também que ainda existem as legislações para tentar minimamente amparar essa turma, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente divulgar, falar sobre isso, trazer esse tema. Será que a igreja vai conseguir se adaptar com aquele tanto de som, de iluminação? Eu vou e adoro, né? Sim. Eu gosto do barulho, eu gosto daquela energia. Tem igrejas que mas já não têm. é para todo mundo. Tem igrejas que já têm entrado nessa adaptação, né? A minha igreja, eu congrego na Igreja Adã, né, que fica ali no Minas Hall, lá está em processo, a gente está no processo, porque também muda a cultura daquele lugar. Vai ter gente que não concorda, né? Porque Mas antes, para que isso? Antes não era dito sobre isso. Só que aí, de repente, a igreja se posicionou sobre isso. Então, tem que entender também que é um trabalho que é um pouco demorado. Por quê? Mudar uma cultura. Porque é não uma cultura. Simples. Então, a minha igreja, ela começou a fazer isso a partir do início desse ano, né? Deixo até um abraço para meus pastores, pastor Márcio Simões e pastora Kelly. Né? Eu faço parte desse movimento de inclusão lá dentro. Muito bom, tem que ter gente de e todas nós as estamos pontas. fazendo, né? Está fluindo. Excelente. Mas a gente já tem algumas igrejas, por exemplo, aqui no Distrito Federal, que já tem um trabalho muito bom. Então, tem também algumas cidades, assim, não tem tanta, gente. Tanto é que se perguntar bem assim, Sobradinho tem alguma? Eu vou saber te dizer qual é que tem em Sobradinho, que está mais evoluída. Em Ceilândia tem? Eu vou saber te dizer. Porque não são todas, são algumas, entende? Perfeito. Mas, assim, o importante é que eles estão começando a olhar para isso e já estão se movimentando. E quando a gente fala de igreja, a gente não está falando só de igreja evangélica, né? Também tem igreja católica e tem todas as outras igrejas. Isso é importante em todos os lugares. E não só em igreja, né, gente? Também... Todos os lugares mesmo, até em shows, ou qualquer lugar que tenha alguma estrutura, enfim, restaurante, o que for. Todos os espaços públicos vão precisar de adaptação. Exatamente. E eu concordo com você, não é rápido, não adianta querer fazer goela abaixo e desesperadamente, não vai acontecer. Não. Mas é um processo de conscientização, mudar uma cultura é algo complexo. Sim. A gente pode levar gerações aí para que isso de fato seja internalizado, mas a gente tem que começar. Sim. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas não tem inclusão, não tem. Eu prefiro olhar o copo meio cheio. Sim. Eu penso que a gente tem evoluído muito porque muitas pessoas estão falando sobre esse tema. Sim. Então é só procurar um pouquinho, você vai encontrar alguém que está falando, e a própria uma comunidade. internet, né, facilitou isso, né? Que ela trouxe mais informação e distribuiu essa informação, né? E continua distribuindo, por isso que a gente está aqui no Dose de Atipicidade. Exatamente. Mas é nosso papel, né? Quanto envolvidas no tema, quanto profissionais, você como uma mãe, eu como uma profissional especialista em todos os lugares que eu falo sobre esse tema. Todos. Não tem lugar que eu chegue e que eu não falo sobre o autismo. Eu brinco que eu durmo e acordo pensando em autismo, eu durmo e acordo pensando nas crianças, nos adolescentes, adultos. O que eu posso fazer para ajudar? Como é que a gente amplia isso? Sim. Como é que a gente traz mais informação? E, obviamente, eu sempre vou puxar para a parte da nutrição, porque é tratamento para o autismo e, infelizmente, a gente já está muito no início. Está tudo muito incipiente. Teve um evento gigante em Brasília no final de semana, não teve uma fala sobre alimentação. Nada. Não teve fala sobre suplementação, sobre exame de sangue, nada, investigação. Não teve. Foi muito bom, porque tiveram alguns temas delicados, importantes para serem falados, mas cadê a nutrição? E aí eu fico feliz e triste. Por um lado, é um mundo de possibilidades, oportunidades. Eu formo nutricionistas, eu sou professora, coordeno um curso de pós-graduação do Instituto Ciclos, inclusive apoiador do nosso podcast. E a minha ideia é multiplicar mais profissionais. Quanto mais profissionais falando sobre isso, melhor. A gente tem um mundo gigantesco. Eu nunca daria conta de atender todo mundo. 2,4 milhões. É impossível. Eu preciso de um exército de nutricionistas para fazer isso. Então, todo lugar que eu vou, eu falo sobre isso. E aí, no evento, eu me conectei com a representante, com a dona do evento. Falei, vamos colocar a nutrição aqui. Eu preciso
A gente precisa trazer essa informação. Exatamente. Então, onde eu vou, eu levo o tema, eu levo o autismo, eu levo a E é neurodiversidade. importante levar também o feedback, né? Sim, A gente sabe que às vezes, perfeito. pelo menos eu já dei feedback e não foi muito bem recebido. Eu consegui... Mas eu fiz minha parte já. Sim, é e importante. tô tranquila, eu dei meu feedback. E é eu importante. consegui me conectar, vou fazer alguns contatos ainda, vou tentar colocar a nutrição de fato no congresso do ano que vem, um congresso anual, e outros eventos que tem falando sobre autismo, a nutrição tem que estar lá. Tem. Eu preciso que a nutrição seja reconhecida, eu preciso que essas crianças, adolescentes e adultos tenham um tratamento digno. Não faz o menor sentido um menino ir para um banco de terapia, e você deve ter passado por isso, com alterações gastrointestinais. Sim. Um menino com resto de comida nas fezes, gases, distensão abdominal, refluxo, é dor. Aí o menino agride. Não, vamos fazer terapia. Gente, só terapia para agressão não vai resolver. E ele não vai saber falar exatamente o que não ele está sentindo. Não vai. A criança não verbal, a não oral, piora. E aí, como é que eu vou tratar isso? Não, terapia. A terapia é fundamental. E eu sou fã de terapia. Beijo para as terapeutas. Já tive várias aqui. Fono, TO, físio, as psicólogas, as neuropsicólogas, as neuropsicopedagogas. Tenho todas aqui. Já trouxe várias. Só terapia não resolve. Essa criança tem dor. Esse paciente tem dor. Não adianta, intestino e cérebro, conexão direta. Se eu não tratar esse intestino, eu não consigo fazer essa criança prestar atenção. Ela não consegue nem responder um comando direito. E aí eu vou num congresso gigante e não tem nada de nutrição. É assim, beira o desespero. Na verdade, é um desespero, né? Sim. Enfim, e a gente tá ali atuando, tentando. Nesses dias mesmo, não nesses dias, né? Mas tem uns dias aí. Mas eu estive num evento em homenagem ao autismo, que era já, assim, mais de 5 edições. Então, eu imaginei que estava muito bem organizada e muito bem estruturada essa parte. Então, assim, eu fui tranquila. Porque também, olha o que acontece com as famílias atípicas. Tem muitas que não dão crédito mais. Quando as pessoas falam assim, olha, tem acessibilidade. Tem acessibilidade. Aí chega lá, gente, não tem nada de acessibilidade. Só tinha no nome, só falou que era. Eu sei porque eu passo por isso. Então, assim, nesse dia aí, eu confiei. Sério que eu confiei. Porque eu vi que eram mais de 5 edições. Eu falei, caramba, mais de 5 edições. Chegou a minha hora. Deve estar super bom, né? Quando eu fui, gente, eu tive ficado do lado de fora com meu filho. Porque meu filho não conseguia nem entrar no lugar. Aí eu fiquei com 2 filhos lá dentro. Ainda bem que eu levei mais uma pessoa, né? Os ajudadores. E com um lá fora. E você falou um ponto, eu acabei passando. A sensibilidade, seja ela auditiva, seja ela visual, seja ela tátil, oral, não é só dos transtornos do neurodesenvolvimento. Não. Eu tenho crianças na clínica que têm hipersensibilidade e não tem laudo. Sim. Seja um lugar muito barulhento, a criança não tolera aquilo. Sim. Então, como é que a gente vai adaptar isso para os típicos e para os atípicos também? Sim. E assim, uma das coisas também que eu achei que poderiam ter observado melhor. Primeiro, que deveria ter tido autodescrição. E segundo, que tinha três pessoas que têm baixa visão e deficiência visual total, que estavam inseridas na programação e não teve autodescrição nem por causa delas. Não seria necessário. Eu não tenho que fazer autodescrição perguntando, tem alguém aqui? Tá, então não vou fazer, não. Não é assim. Eu tenho que fazer independente. E ainda mais quando eu tenho na minha programação. A conta não fecha, né? Não fechou. Então, assim, eu dei meu feedback. Eu não sei se ele foi muito bem recebido, mas eu dei meu feedback e dei, assim, de coração aberto, gente. O meu interesse é ajudar, sabe? Perfeito, ajudar, perfeito. porque eu quero que melhore, sabe? Não só para minha família. Porque o que eu mais percebi nessa minha caminhada aí é que não é sobre mim, não é sobre meu filho, não é sobre a minha casa. É sobre o que isso tem feito por meio... E tem, assim, por meio disso, o que tem que ser transformado, né? Perfeito. Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que não fica calada. Então, assim, eu faço alguma coisa, eu crio todo o movimento. Entendeu? Não fica só comigo aquela informação. Mas eu acho que é disso que a gente precisa. De pessoas que não façam por si, mas façam pelo todo. É pela comunidade, é pela sociedade. Não é mais só sobre mim. Sim. Talvez nunca tenha sido sobre mim. Sim. Então, é esse olhar para a população, esse olhar para a sociedade, essa preocupação com o mundo melhor, com o que a gente vai deixar para as gerações. Essa é uma preocupação genuína. Sim. Então, quando você vai lá falar com o dono do evento para dar um feedback, quando eu procuro a dona do evento para também dar um feedback, falar, cara, eu preciso de nutrição aqui.
Não é sobre mim, não precisa ser a Carla lá. Pode ser qualquer uma. Eu falei, não precisa ser eu. Exatamente. Pode ser qualquer nutricionista, e mas isso desde ficar que claro, né? tenha... Que não precisa ser a gente. Não, mas desde que tenha alguém lá como representante, que saiba o que tá falando, e pelo amor de Deus, especialista. A gente não vem trazer gente que não sabe também, não. É melhor não ter. Mas é uma preocupação de fato genuína de... Eu preciso colocar essa informação lá. As pessoas precisam ter acesso a isso. Porque se num evento gigante, esse tipo de coisa acontece, no caso que você foi, no que eu fui também. Você imagina a turma que está fora desse processo, desse miolo, que a gente vive num miolo aqui em Brasília. Sim. Aí que não vai chegar a mesma informação. Não vai. E assim, o interessante é que você não era só meu filho que estava lá fora. Tinham várias crianças lá fora e pais indo embora, com a mesma situação que a minha. Entende? Que não era só eu. Eu, claro que não ia ficar filmando ninguém para falar, olha, eu tenho razão, não. Meu objetivo nem é esse. Nem é aceitar nada. Nem o vitimismo, nem tampouco mas, assim, a briga, pelo contrário. A minha intenção é que eles corrijam isso para que seja verdadeiramente inclusivo e acessível. Nesses últimos dias mesmo, a gente teve o primeiro Espaço do Bem, né? Que é um evento cultural acessível para justamente esse público, né? Mas não só esse público de PCD e neurodivergente, mas também a família toda. Porque a gente também tem um público que precisa de informação e de conscientização. E aí, uma das coisas que eu percebi é que a sociedade meio que perdeu um pouco do crédito de quando faz alguma coisa assim. É meio que as famílias atípicas, elas não descem assim, não, eu acho que não sei não. Elas não confiam, elas ficam desconfiadas. Aí fala assim, para que eu vou lá para o meu filho ser desregular? Eu nem vou. Então, assim, eu penso que a gente vai ter um certo trabalho em conquistar a confiança novamente dessas famílias. Perfeito. Que, na verdade, era um grupo que ficava de lado, isolado, e agora a gente está olhando, né? A gente que eu falo, gente, é a sociedade. Começou a olhar. Então, a gente começou a olhar, é claro que eles vão ficar um pouco inseguros, então a gente tem que reconquistar a confiança deles para trazer eles para perto. Então, assim, quando eu comecei a falar sobre maternidade atípica, foi no final do ano passado, nas redes sociais. E, assim, primeiro eu tive aquela fase que eu não queria falar sobre isso, né? Porque eu não queria que ninguém soubesse. Tipo assim, ai, meu Deus, eu não quero falar sobre isso. Também, né? E aí passou. Eu conheço mães assim também, não, Carla. E às vezes eu chamo pessoas para virem. Ah, não vou não, porque eu não quero me expor. Óbvio, né? Meu papel é acolher e respeitar claramente. Mas eu entendo que é um período. Eu acho que depois de um tempo, as famílias entendem que é uma condição. Sim. É uma condição. Exatamente. Esse ano mesmo, teve pelo menos 2 pessoas que eu me conectei, que eu nem sabia que eram mães atípicas, e no final das contas eram. Só que não falaram porque eu perguntei. Falaram num momento assim que eu vi que elas quiseram uma aproximação mais próxima, e aí foi dito, né? olha, meu filho isso, mas ninguém sabe. Tipo assim, gente, tinha gente que é só o marido que sabe. Teve também situação que a própria criança sabe, fala, e a criança foi proibida de dizer que é. Olha só. Que, por exemplo, é autista. Não, e gera um preconceito com a própria criança, porque ela se mesma não vai se aceitar. Eu não posso falar, é ruim. Exatamente. A cabeça da criança é muito lógica, né? Exatamente. Ah, não, se eu sou autista, eu não posso falar que eu sou, então isso é ruim. Sim. É algo ruim, eu tenho que esconder. Imagina isso para uma vida, né, do adulto, enfim. Muitas questões, né? Muitas questões. Mas vamos sair da parte da mãe atípica e falar um pouquinho do seu projeto com mulheres. Você é mentora de mulheres e imagino eu que isso veio do próprio processo que você passou e de querer fortalecer outras mães. Sim. Como é que está esse projeto hoje? Como é que as mães te encontram? O que elas encontram? Então, na verdade, eu tenho uma comunidade. Tenho eu e mais 3 amigas. Uma comunidade de mães atípicas no WhatsApp. E a gente tem, acho que hoje em dia, eu acho não, tenho certeza, a gente movimenta o maior número de pessoas em grupo falando em maternidade atípica, né? Perfeito. Aqui no DF. Então, nós acolhemos elas lá e damos informação e tudo mais que precisa. Então, assim, pego bastante algumas que vêm no privado falando, olha, meu filho tem 23 anos, agora que eu descobri. Eu tinha uma desconfiança. Então, assim, tem também gente com situações, por exemplo, de BPC negada há 2 anos e nem era caso de ser negado, gente. Para isso, as advogadas, que nós temos várias, inclusive, tem muitas indicações de advogadas. Josi Veiga,
um amor da vida, passou o final de semana todo comigo lá no Congresso, a Jéssica também, e tem outras também. Tem. Então, se precisarem de advogado para atuar nessa área do autismo, tem muita indicação. A gente consegue passar aí com certeza. Exatamente. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho trazido informação e acolhimento, né? Perfeito. Agora, eu estou desenvolvendo outros projetos, né? Então, assim, o Espaço do Bem é um projeto que o piloto aconteceu. Então, agora ele vai acontecer em outros locais. E vamos ter uma agenda aí de acontecimentos. Então, se você quiser saber, você tem que... pode me seguir lá, a Cibele, né, com C2Ls, Lopes, que de lá você consegue ver as outras redes. Porque as pessoas têm pedido, eu quero aqui na minha cidade, não sei o quê. Excelente, excelente. Então, assim, eu tenho Vamos uma lá. série de projetos que estão em andamento. E nesse momento, esse é o foco principal, né? Que é o Espaço do Bem. Perfeito. Teve um evento final de semana, gente. Quem me acompanha nas redes viu, eu divulguei algumas. Divulguei antes, né, o evento, e eu estive lá. Gravamos juntas também. Então, o Espaço do Bem é um espaço acolhedor, é um espaço inclusivo, né? Inclusive na primeira, né, no piloto, a ideia exatamente era essa, que possa receber tanto famílias como as próprias crianças. Então, teve oficina, teve orientação de advogados. No próximo, a tia Carla vai lá falar de nutrição. Por favor. Vamos lá levar a nutrição para essa turma também. Então, é um espaço que que nasceu com a ideia, a intenção de juntar as famílias. Sim. Né? E eu não isso é importante. E eu não chamar só a mãe atípica ou a família atípica e ela não ter com quem deixar o filho. Perfeito. Porque não adianta fazer um evento para a mãe fala assim, tá, aí eu faço o que com ele? Exatamente. Tem mães como Cibele, tem 3 meninos. Exatamente. Jéssica também tem 3 crianças. E se eu for junto com eles, dificilmente eu vou conseguir prestar atenção. Isso. Então ter assim, um lugar concomitante é super importante, né? E uma das coisas que eu pensei com muito carinho foi a sala que se chama Empatia. Que foi o quê? Proporcionar experiência para as pessoas de sentirem na pele o que é. Como é que é a gente ter descalculia? Elas entravam lá e elas sabiam o que era, como é que era, entende? Olha que legal. Então, assim, ali foi realmente... Eu vi algumas, eu não consegui ver todas, né? Mas, gente, eu recebi muitos feedbacks positivos. Muita gente saiu chorando, gente, de lá. Ai, que legal. Porque falou assim, meu Deus, é assim, eu não sabia. Então, teve gente até que passou a entender o próprio filho, sabe? Não, e empatia, né, gente? Eu falo que aqui no Dose de Atipicidade, esse é um valor da minha clínica. Para quem não sabe, eu tenho uma Clínica Salva, Nutrição e Saúde Mental, ali no setor hoteleiro norte, onde eu atendo, né, as minhas crianças, adultos, adolescentes, idosos, eu atendo todas as idades. Mas uma coisa que eu trabalho muito como valor mesmo da minha empresa, da minha clínica, é isso: empatia, respeito, cuidado. Então, respeitar o tempo de cada um, o momento de cada um, quão isso é importante. E promover isso num evento para famílias atípicas é muito valioso, é muito bom. Sim. Então, se você quer saber mais do Espaço do Bem, siga lá, Dona Cibele, e vai ficar sabendo do cronograma. Eu vou divulgar também. Então, eu sou uma colaboradora, já me sinto assim. Sim, colaboradora do Espaço do Bem. Dose de Atipicidade também, me coloco 100% à disposição de vocês para o que precisar. Muito obrigada. E a gente vai fazer belíssimos eventos aí pela nossa cidade, porque a gente precisa disso. Amém. Né? Quanto mais a gente divulgar, melhor. Sim, com certeza. Tem uns recadinhos aqui no YouTube, vou ler para vocês. O Valber mandou um monte de coraçõezinhos. Catrin Campos. Períodos das podas neurais, a gente falou isso no início. Estimular antes é extremamente importante. Léo mandou um monte de palminhas. Deus, eu tenho 62 anos e creio que sou autista. É viável correr atrás de um laudo? Gente, com certeza, por favor. Me mande uma mensagem lá no direct que eu encaminho para você, te encaminho para profissionais que podem te ajudar com essa avaliação. Tem que fechar, viu, Deus? Não deixa de fechar, não. Muitas pessoas só acham que é uma pessoa bipolar. E aí, diagnóstico diferencial, né? Enfim, mais algumas mensagens aqui. Muito bom, tem uma turma aqui nos acompanhando. O pior lado é o próprio preconceito dos pais, a Silvânia escreveu. Tem um luto, né? A gente falou muito rápido sobre isso, mas é um luto que às vezes é velado, é um luto que às vezes é expresso, mas o luto não é da criança, gente. O luto é da expectativa. Sim, exatamente. Eu vi algo interessante no congresso do final de semana, que é uma condição, essa é a tua vida. Como seria você parar de brigar com isso e ir para o lado da aceitação e da ação? Né? É isso, tá entregue, é isso, ponto. Então, não tem muito o que trabalhar sobre o questionamento do que, porquê ou do para quê, e isso de fato acontece. Então, eu acho que acompanhamento psicológico para essa família é super importante, terapia vai ajudar. Mas como seria sair desse lugar do, ai meu Deus, e agora? Para ação.
que agora tem uma criança que precisa de estimulação precoce, tem uma criança que precisa de apoio, que precisa de nutrição, que precisa de terapia. Então, é óbvio, o luto ele acontece, né? Ele é inegável. Então, muitas famílias, um luto maior, outros menores. Mas quanto mais a gente falar sobre isso e dizer, tá tudo bem, deixa eu te acolher, mas vamos sair desse lugar e vamos pra ação? Sim. Quanto antes, melhor, para você, para criança, para família, para sociedade. Mas é algo que a gente ainda tem que discutir muito, né? Tem que Sim, aprofundar com esse certeza. tema, é delicado, é complexo. Quem tá passando por isso, saiba que não tá sozinha. Tem a Cibele aqui, mentora de mães, que pode apoiar vocês também. Mande lá um direct, é um lugar onde vocês vão achar acolhimento e respeito e poder falar sobre isso. Muitas vezes eu acho que o que falta é só um espaço de fala mesmo. Sim. Eu queria só falar e entender, será que é só comigo? E muitas mães sofrem sozinhas, né? E se sentem julgadas. E se mesmo sentem quando julgadas. não são. É como se a culpa fosse dela. Ah, a criança... Gente, não tem culpado, né? O que a gente tem é uma condição. Não é bom, não é ruim, é uma condição. Né? Então, como é que a gente pode lidar com isso da melhor maneira possível, né? Sim. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito feliz com todo o nosso papo. Como vocês já sabem, todo mundo que vem aqui ganha presente. Esse aqui é o Biovit. É um suplemento à base de beta-glucanas que tem a intenção de modular o intestino e melhorar a imunidade. O Sens Biofarma é um apoiador do nosso podcast. Sibeli, esse aqui é seu. Pode Muito tomar você, obrigada. pode tomar as crianças. É um suplemento que eu adoro e eu recomendo muito para os meus pacientes. Quero mandar um beijo enorme também para o Instituto Ciclos, que é um instituto que eu tenho uma pós-graduação, que eu coordeno uma pós-graduação em autismo, TDAH e T21, que é para médicos e nutricionistas, na minha missão de formar profissionais para atuarem nessa área também. O Instituto Ciclos é um apoiador do nosso podcast. Então, acredita também que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, melhor. E para uma sociedade melhor. Então... Beijo, Carol. Beijo, Paty. Obrigada pelo apoio de vocês. Beijo pro pessoal da Sens Biofarma, pro Sam. E terça-feira que vem a gente tá de volta. Sibeli, deixa aí um último recadinho pra turma. Bota o seu arroba aqui pra gente. Como é que o pessoal te encontra? Gente, foi um prazer estar aqui, viu, Carla? Amei, adorei. Podemos ter outros. Quem sabe gravaremos outros. Inclusive um itinerante. Como Sim. seria ter um dose de atipicidade lá no Espaço do Bem? É, muito bom. Ideias. Gostei. Então, gente, vocês me encontram no arroba, né? A Cibele Lopes. Exatamente, com C e 2 L's, né? E lá vocês conseguem entender, porque eu tenho outros projetos também em andamento. E assim, alguns eu não posso falar ainda. Pronto, tá em segredo de estado, gente. Aí vocês vão me acompanhar lá e vocês vão conseguir saber. Perfeito. Sigam a Cibele para ter mais informações sobre o Espaço do Bem e sobre os projetos que ela tem para as mães atípicas. Exatamente. @nutri.carla é o meu Instagram. @dose de atipicidade é do podcast e o YouTube também. Todos os programas vão na íntegra lá pro YouTube, Dose de Atipicidade. Terça que vem, 12h30, estou aqui de volta. Um beijo.